Dentro da Evoque prata, tocando Escobar e as beats jogando na cara. Na mira do flash da fama nós mete marcha. Se pá nós se tromba nas melhores evoadas. E tu faz stories postando minha glocada. Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safada. Só se faz de santa, mas dentro da Evoque prata, tocando Escobar e as beats jogando na cara. Na mira do flash da fama nós mete marcha. Se pá nós se tromba nas melhores evoadas. E tu faz história. O surto que foi o dia em que a minha melhor amiga descobriu que eu estava tendo um caso com o pai dela. E fica aí que tem história nova. Bom, eu e essa minha amiga, a gente se conhece desde a adolescência. A gente estudou juntas o ensino médio e tudo. Quando essa história aconteceu, nós estávamos com 25 anos e continuávamos sendo as melhores amigas de sempre. Logo, eu já conhecia a família dela há muitos anos, ela já conhecia a minha família há muitos anos. E eu sempre tive uma quedinha pelo pai dela, sabe? Eu achava ele muito bonito e tal, mas eu nunca dei em cima dele, eu nunca fiz absolutamente nada. Pelo contrário, eu respeitava muito ela, respeitava a mãe dela, porque ele era casado. Tinha aquela paixonite de adolescente, sabe? Eu nunca dei em cima dele, ele nunca deu em cima de mim, a gente sempre se tratou com muito respeito. Que há um tempo atrás, ele acabou se divorciando da mãe dela, né? E eles se divorciaram de uma forma muito amigável, sabe? Eles realmente decidiram se separar porque eles não se viam mais como casal, não houve traição, não houve briga, não houve absolutamente nada. Tanto que quando eles se separaram, eles viraram amigos. Então, de fato, foi uma separação assim muito tranquila. E nessa época eu já tinha passado por outros namorados e tudo, mas eu estava solteira. Mas aquela paixonite que eu tinha pelo pai dela sempre ficou aqui dentro, sabe? Apesar de eu não falar e não fazer nada, ela sempre tava aqui dentro. Eu nunca falei pra minha amiga, óbvio, né? Porque eu tinha maior vergonha de contar isso pra ela. Mas enfim, a minha amiga sempre foi de fazer muitas resenhas na casa dela, né? Muitas festinhas e tal, chamar os amigos pra beber e tudo. Em uma dessas, o pai dela estava em casa, ele não se misturava muito. Ele ia lá, ele bebia um pouquinho, conversava um pouco, depois ele ia pro quarto dele. Porque a minha amiga ficou morando junto com o pai dela. Só que uma dessas resenhas, eu tava muito na cozinha, eu tava fazendo várias coisas, e ele ficou lá um bom tempo conversando comigo, e a gente passou horas lá conversando, horas, literalmente. Todo mundo lá fora, na área da piscina, curtindo, bebendo, e eu e ele lá na parte da cozinha conversando. A minha amiga até então, naquele momento, não viu maldade nenhuma, afinal a gente já se conhecia há muitos anos, então eu estar lá conversando com o pai dela, pra ela não foi absolutamente nada. Mas foi quando eu comecei a perceber que ele já estava me olhando de um jeito diferente. Ah, antes de eu continuar a história, se você tá precisando adquirir a sua rendinha extra ou ter sua independência financeira, entra agora no link que tá na minha bio. A minha amiga Ana te ensina a trabalhar de casa ganhando 7 dias por semana, tendo apenas a internet e muita força de vontade, porque é um trabalho, tá? Então, se é um trabalho, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Então, não perde tempo, é uma oportunidade única. Acessa agora o link que tá na bio e fala com ela. E eu já tava ficando muito nervosa, né? Eu já tava tipo, ai meu Deus, ele tá me olhando diferente. Será que é alguma coisa da minha cabeça? Será que eu tô imaginando, tô criando expectativas de uma coisa que não existe? Enfim, ao mesmo tempo que eu tava criando muita esperança, eu também ficava muito na minha cabeça que aquilo eu tava imaginando, que não tinha como. Até que ele chegou perto de mim e falou que eu estava muito linda naquela noite. Nessa hora, gente, as borboletas do meu estômago começaram ali a se mexer, de uma forma que vocês já conhecem. E ele mesmo veio e me deu um beijo ali, tipo, no meio da cozinha. Não tava nem aí pra ninguém. Só que a minha amiga entrou na cozinha nessa mesma hora e viu a gente se beijando. Parte 2. De hoje é sobre o dia que eu terminei meu noivado, depois de descobrir que a amante dele era minha mãe. Ei, fiquei com a história nova. Eu e meu noivo estávamos juntos há 3 anos e às vésperas de nos casar. Desde o início do meu relacionamento, gente, ele nunca me deu motivo nenhum pra desconfiar dele. Pelo contrário, eu acho que ele sempre fez as coisas muito bem, porque eu nunca nem imaginei que poderia acontecer algo do tipo, nem com a minha mãe e nem com ninguém. A minha mãe sempre demonstrou gostar muito dele, mas, gente, eu pensava que era aquele carinho de sogra e tal, ela tratava ele muito bem. Eu nunca tinha imaginar o que de fato significava todo aquele carinho, né? Eu realmente só pensava que ela gostava muito dele pra ser meu marido, que era aquele carinho de sogra, sabe? Enfim, nunca vi maldade nenhuma. E cada vez que o casamento ia se aproximando, eu ia percebendo que ele ia ficando um pouco mais estranho comigo, sabe? Um pouco mais grosseiro até. Só que eu comecei a pensar que, tipo, era porque ele também tava estressado com o casamento, porque eu tava super estressada, né? Então eu comecei, na minha cabeça, achei que ele tava passando pelo mesmo que eu, que ele tava estressado, que ele tava ansioso e tal. E aí todo mundo falava que aquilo era normal, que as vésperas do casamento os noivos ficavam daquele jeito, mas que quando chegasse a festa, que quando passasse, ia ficar tudo certo. Então, na minha cabeça, aquilo era uma fase. E a minha mãe também não tava, assim, me ajudando muito com o casamento, sabe? Ela tava, na verdade, muito estranha, ela ficava dando uns pitacos, assim, nada a ver, ficava questionando as coisas e tal. Assim, não tava fazendo o papel que eu pensava que ela ia fazer. Só
Só que aí muita gente começou a falar que, tipo, é normal, ela tá, tipo, triste, ela tá nervosa porque tu vai sair de casa, não sei o que, ela tá sofrendo. Então, na minha cabeça, a minha mãe estava sofrendo por minha causa, por isso ela tava agindo daquela forma, não tava me ajudando com o casamento, tava sendo um pouco chata e tal, na minha cabeça, né? Até que chegou um momento em que meu noivo começou a agir muito estranho, sabe? Tipo, ele ficava escondendo o telefone, tava o tempo todo nervoso, não deixava mais eu ficar perto dele enquanto ele tava mexendo no telefone. E foi nesse momento que eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa fora do que deveria ser. Aí eu falei pra minha amiga, né? Ele tem outra mulher, ele tá me traindo com outra pessoa. E nisso já faltava uma semana pro casamento. Uma semana. E eu comecei a desconfiar que ele tinha outra pessoa. E eu falei pra minha madrinha, né? Que era minha amiga. Eu falei, menina, eu preciso descobrir isso agora. Porque se realmente foi isso, ainda dá tempo de eu cancelar o casamento. Ele não deixava eu pegar o telefone dele, né? A minha amiga chegou perto dele pedindo o telefone dele emprestado pra fazer uma ligação e tal, porque o dela tava fora de área. E, gente, ela inventou uma santa desculpa lá. E ele, tipo, nunca desconfiou que ela fosse mexer no telefone dele, né? E entregou o telefone pra ela desbloqueado. E aí ela começou a mexer nas coisas, né? Tipo, ela saiu lá da sala porque ela falou, porque tava muito barulho. Então ela saiu da sala falando que ela ia pro lugar mais silencioso pra poder ligar. E aí ela começou a mexer no telefone dele. A mensagem que ela descobriu, vocês não estão entendendo. Antes de eu te falar qual foi a mensagem que ela descobriu, eu quero te fazer uma indicação de um aplicativo muito bacana que os americanos estão usando direto para tirar uma boa renda. E ele é muito simples e muito fácil de utilizar. O salário inicial é de 400 até 600 por dia, vai variar muito de acordo com o seu desempenho e as estratégias que você utilizar. Também tem suporte para qualquer ajuda que você precisar. E se você quiser saber mais sobre esse novo investimento americano, eu vou deixar o link aqui na minha bio, vai te explicar exatamente como é que funciona, mas corre porque eu vou estar tirando em breve, então é muito rápido e muito limitado. O link já tá disponível aqui na minha bio, tá bom? Quando a minha amiga voltou, ela voltou tipo com os olhos arregalados, sabe? Ela tava com uma cara muito assustada, muito espantada. Literalmente, parecia que ela tinha visto um fantasma. E aí ela foi, entregou o telefone pra ele, agradeceu e me chamou no canto. E aí ela virou pra mim e falou assim, amiga, eu sinto muito. Na hora eu já comecei a ficar nervosa, né? E perguntei o que ela tinha visto. Ela abriu a conversa, pegou o telefone dela e bateu foto das conversas. E quando eu olhei, a única mensagem, porque o restante estava tudo apagado, era uma mensagem que a minha mãe tinha deixado pra ele falando que ele tinha menos de uma semana pra escolher entre eu e ela. E que se ele não escolhesse ela, ela ia me contar do caso deles. Isso tudo, a minha filha já tinha 17 anos e ela tinha um namorado. E ele nunca gostou do namorado dela. Ele sempre odiou ele. E agora eu entendo o porquê. Eu fiquei muito assustada quando eu vi aquilo. Eu peguei o celular dele, também fui olhar tudo. E lá eu encontrei mais um monte de coisas de padrasto, enteada. E, gente, e as garotas com que ele se envolvia eram todas muito parecidas com a minha filha. Então, assim, obviamente que aquilo ali não estava certo, não estava normal, não tinha nada de correto naquilo. Fiquei um pouco desesperada com aquela situação. Eu conversei com alguns familiares próximos meus. E todos falaram que eu tava exagerando, que aquilo não era nada demais. Que não queria dizer que ele era o tipo de pessoa que possivelmente poderia ter feito ou faria alguma coisa com a minha filha. Até hoje eu me pergunto como é que essas pessoas vivem depois de ter me dado um conselho desses. Como era final de ano, eu meio que não queria estragar o Natal, o Ano Novo da família e tal, então eu fiquei apenas observando. Mas jamais deixar a minha filha perto dele. Eu sempre falava pra ela ficar atenta, pra ela não ficar perto e tal. E ela me perguntava por quê, mas eu não queria dizer. Bom, depois que passou aí a época de festividade, eu fui questionar ele. Ele me chamou de louca, disse que eu tinha invadido a privacidade dele, que não era nada daquilo, que não sei o que, não sei o que. Nos separamos. Como de fato ele nunca fez nada com a minha filha, eu não tinha exatamente com o que denunciar ele, sabe? Até porque o tipo de conteúdo que ele assistia não era com crianças, adolescentes e tal. Era só aquele tema, sabe? Mas não era crianças, adolescentes e afins. Então eu não tinha exatamente com o que denunciar ele. Mas eu guardei o computador dele, eu não devolvi. E deixei comigo pra caso futuramente eu precisasse de alguma prova. E bom, a gente se separou. Obviamente eu não ia ficar com um homem desse. Tive muito medo pelas minhas filhas e até mesmo pelos nossos filhos, porque, né? Ele mal tem contato com os nossos filhos e eu até agradeço a Deus por isso, mas eu jamais ia permanecer com um homem desse do meu lado. Mas enfim, essa é a minha história. Vou contar pra vocês sobre o dia em que a minha filha teve que se assumir homossexual e sobre como esse dia foi o pior dia de toda a existência dela. Ei, fica aí que tem história nova. Essa história aconteceu quando a minha filha tinha 14 anos e bom, quando a
gente é mãe, a gente sabe, né? A gente desconfia, a gente sempre sabe, nem que seja lá no fundo, a gente sabe. E com a minha filha não era diferente. Eu sabia, o pai dela sabia, todo mundo da família sabia, todo mundo desconfiava, mas ninguém falava absolutamente nada. Todo mundo estava esperando chegar o momento em que ela tivesse confiança suficiente para chegar com a gente e falar. Então, por mais que a gente soubesse, a gente não falava nada, a gente estava esperando ela chegar no tempo dela para poder contar pra gente. E assim, a gente seguia a vida normal. Convivíamos normal, seguíamos tudo muito normal, sem problema nenhum. Só que a minha filha nunca gostou de usar maquiagem, nunca gostou de arrumar o cabelo, usar um acessório, usar roupas curtas, roupas coladas, nada. Ela sempre preferiu roupas largas, ela não gostava de maquiagem, ela gostava de usar tênis. E aí tudo bem, a partir do momento em que ela começou a falar pra mim qual eram os tipos de roupa que ela queria usar, eu comecei a comprar os tipos de roupa que ela queria usar. Mas na escola dela não era bem visto. E eu não falo a escola em si, a coordenação, a direção, não. Os alunos da sala dela não viam aquilo com bons olhos, sabe? E viviam chamando ela de macho fêmea, de machinho, de sapatão. Assim, só de apelidos horríveis pra deixar ela na pior. E até onde eu fiquei sabendo, ela não falava nada. Ela sempre ficava calada, ela só escutava e não retrucava. Mas é óbvio que aquilo de alguma forma magoava ela, né? Deixava ela triste. Só que a gente não sabia de nada disso porque ela nunca contou pra gente e porque nunca chegou nos ouvidos da direção, coordenação, e nunca ninguém nos contou que ela tava sofrendo esse tipo de bullying dentro da escola. Mas enfim, o pior dia foi que ela teve uma discussão com o pai dela dentro de casa antes dela ir pra escola por uma coisa da casa que eles acabaram discutindo e ela foi pra escola com muita raiva. Nesse dia, essas colegas dela foram e começaram a xingar ela, falar as coisas pra ela. E como ela já estava com raiva pela briga que ela tinha tido em casa com o pai dela, quando chegou na escola, ela não aguentou tudo aquilo. Ela revidou. E nisso de revidar, ela foi pra cima das meninas. Ela agrediu as meninas fisicamente. Então, assim, foi toda uma confusão na escola. Pararam, foram pra diretoria, chamaram eu, o pai dela, chamaram os pais das garotas. E quando nós chegamos lá, que a gente foi entender o que tinha acontecido, as garotas com quem ela tinha brigado simplesmente viraram pra mim e pro pai dela e falaram assim: vocês sabiam que a filha de vocês é uma sapatão? A gente só tava falando a verdade pra ela e ela não gostou. Ela bateu na gente porque a gente chamou ela do que ela é, uma lésbica incubada. Elas falaram assim mesmo da minha filha. E eu olhei pra minha filha e ela tava chorando muito. Eu nunca tinha visto ela naquele estado. Eu vou voar nessas garotas. Parte 2. Eu tinha ouvido falar em mãe que fica com o namorado da filha, né? Mas agora em nora, que troca o marido pra ficar com a sogra, é a primeira vez. Essa história aconteceu com meu irmão e já faz muitos anos. Ela é tão absurda que eu resolvi trazer pra vocês. Minha mãe e o meu pai, eles eram pessoas extremamente conservadoras, sabe? Eles vieram de uma família que era muito conservadora, que era muito machista, que era uma mistura de tudo isso, sabe? Então os meus avós, eles eram muito racistas, eles eram muito homofóbicos e logo eles criaram os meus pais para serem iguais. Meu pai e a minha mãe viviam falando que jamais iam aceitar se eu ou meu irmão fôssemos homossexuais. De fato, nós não somos, mas nós vivíamos escutando isso, né? Enfim, o meu irmão começou a namorar com essa moça e ela sempre contou pra ele sempre soube que ela era bi, né? Que ela era bissexual, mas pra ele não era um problema. Porém, ele sempre pediu pra que ela não contasse para os nossos pais, porque eles eram muito preconceituosos e tal. E ela concordou em não contar. E ela conheceu a minha mãe, né, sogra dela, e elas se deram muito bem. Agora vocês imaginam, né, é o sonho dos homens e das mulheres também que o seu parceiro e sua companheira se deem bem com seus pais, que tenham uma relação boa. Então elas duas se deram muito bem. E o meu irmão estava super feliz justamente pelo fato delas gostarem muito uma da outra. Um chamego aqui, um chamego ali, que, gente, às vezes até eu ficava com ciúme, sabe? Porque eu falava que a minha mãe gostava mais da minha cunhada do que de mim, porque ela tratava muito ela como filha, sabe? E dava tudo, fazia tudo pra ela e tal. O meu irmão achava o máximo, eu ficava com ciúmes, né? Mas enfim, era besteira minha, né? Coisa de filho e tal, adolescente com ciúmes da cunhada. Mas beleza. Até que meu irmão começou a desconfiar que a minha cunhada estava traindo ele, que estava com outra pessoa. Porque ele falou que ela tinha se distanciado muito dele, que ela estava tratando ele de forma estranha, que não deixava mais o celular aberto perto dele, que estava dando desculpa aqui, desculpa ali, para encontrar com ele. Enfim, ele começou a desconfiar que ela estava com outra pessoa, porque ela tinha mudado muito. Como ela vivia saindo com a minha mãe, aonde que ele ia desconfiar que a amante dela fosse a minha mãe? Pelo contrário, ele confiava muito nelas duas juntas, né? Então, como elas saíam direto, foi um pouco mais difícil de descobrir aí essa infidelidade. Até que a minha cunhada foi e terminou o relacionamento dela
com o meu irmão. E quando ele questionou ela, perguntando por que ela estava fazendo aquilo, ela disse que estava apaixonada por outra pessoa. E aí ele perguntou por quem e ela não quis dizer quem era, apenas disse que era por outra mulher. Ele ficou muito arrasado, né? Claro, mas ele aceitou o fim do relacionamento, até porque o que ele poderia fazer naquela altura além de aceitar, né? Então ele aceitou e eles terminaram. Com o passar do tempo, a minha mãe foi ficando também cada vez mais estranha. E aí foi o momento do meu pai desconfiar que ela estava traindo ele. Então meu pai começou a investigar ela, começou a contratar pessoas para seguir ela, para ver por onde ela andava, o que estava fazendo. Até que um dia o meu pai pegou a minha mãe entrando no motel com a minha ex-cunhada. Acho que eu nem preciso explicar para vocês o que estava acontecendo ali, né? Parte 2. Eu descobri que o meu marido lia contos eróticos na internet com enteadas, sendo que eu tinha uma filha mulher. Ei, fica aí que tem história nova. Eu casei com ele quando eu tinha 26 anos e ele tinha 22. E eu já tinha 2 filhas do meu antigo casamento. Só que ele sempre se demonstrou uma pessoa muito boa, uma pessoa muito respeitosa. Depois de um tempo ele foi morar na minha casa e ele tratava as minhas filhas exatamente como se fossem filhas dele. E elas gostavam muito dele. Então eu nunca imaginei que acontecesse uma situação dessa. O tempo foi passando, ele se formou, conseguiu um emprego, estávamos há anos casados e eu tive mais 2 filhos com ele. Realmente parecia a família perfeita. Bom, e com o tempo as minhas filhas também iam crescendo. Certa vez eu precisei pegar o computador dele para fazer uma pesquisa. E nisso, não sei porquê, mas algo me instalou na minha cabeça pedindo para que eu fosse olhar o histórico do computador dele, sabe? O histórico de sites acessados. E um desses sites eram sites onde você contratava acompanhantes de luxo, sabe? E eu vi que ele tinha se envolvido com uma menina, que eu olhei ela se parecia muito com a minha filha. Muito, muito mesmo. Ela era tipo uma versão mais velha da minha filha. Só que assim, naquele momento eu não associei muitas coisas, não dei muita importância e tal. E é óbvio que eu fui pra cima dele. Nós brigamos muito, tudo, era uma traição, não sei o quê. Mas ainda assim, pelo histórico do nosso casamento, filhos e tal, eu acabei perdoando. Mas antes de eu te contar como é que foi essa história, eu quero te dar um recadinho muito importante. Se você é maior de idade e tá precisando de uma rendinha extra, ou quem sabe adquirir sua independência financeira, entra agora no link que tá na minha bio, fala com a minha amiga Ana, que ela tem uma oportunidade de trabalho surreal pra quem quer aprender a trabalhar com a internet. E você precisa ter, claro, a internet e apenas um celular. E muita força de vontade, porque como eu falei pra vocês, é um trabalho. Quanto mais você trabalhar, mais você vai faturar. E ela ainda vai te ensinar a trabalhar com grandes empresas, como a Shopee e o Magalu. Então não perde tempo. Se você quer saber como, entra agora no link na minha bio e fala com a minha amiga Ana, que ela tá te esperando. Óbvio que eu perdoei, mas continuei desconfiada, né? Então sempre que eu podia, eu acessava o histórico do computador dele. Não sabia como é que eu tinha descoberto da traição. Então ele meio que não limpava o histórico do computador, porque ele não sabia que era por lá que eu tinha descoberto. Mas pesquisando bem o histórico dele, eu vi que ele tinha entrado em uns sites onde tinha contos eróticos com enteadas. E pesquisando mais a fundo, percebi que tinha mais de 30 contos com o mesmo tema, padrasto e enteada. Olha, quase eu consigo me safar, mas nos 45 minutos do último tempo me descobriram. E eu fiquei grávida do meu amante. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e meu namorado estávamos juntos há 3 anos já, mais ou menos. Eu gostava muito dele e tal, ele gostava muito de mim. A gente tinha uma relação bem estável, sabe? Até o capítulo ele começar a perturbar e tu começar a se interessar por outra pessoa. Gente, eu juro pra vocês, eu não era de ficar olhando outras pessoas, de ficar me interessando por outras pessoas, nada, nada, nada. Mas assim, tinha uma pessoa específica que começou a mexer muito comigo, sabe? Era uma pessoa que eu via com muita frequência. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha um companheiro e tal, e eu sabia que eu não podia sacanear com ele daquela forma. E aí esse rapaz começou a se aproximar de mim, né? E começou a mostrar interesse logo de cara. E ele sabia que eu tinha uma pessoa, que eu era comprometida e tal, mas pra ele não foi impedimento nenhum, né? Ele mesmo começou a dar em cima de mim e tal. E eu conversava muito com ele, porque, assim, gente, eu tava muito interessada nele, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência de que eu não podia fazer absolutamente nada, né? Então, tipo, ele tentava me chamar pra sair e tal, eu sempre ficava enrolando, eu dizia que não, que não. Eu queria muito aceitar, mas a consciência pesava mais ainda e eu não vou. E aí a gente passou um bom tempo só conversando, sabe? Só trocando mensagens e tal. Mas o meu namorado começou a desconfiar e acabou pegando as nossas mensagens. Acabou descobrindo ali que a gente tinha todo esse rolo e tal. Depois de muita luta, meu namorado acabou me perdoando e deixando a gente continuar. Isso passou mais ou menos 1 ano e meio desde que toda essa situação aconteceu.
Meu relacionamento com meu namorado já tinha voltado ao normal, ele já tava pegando confiança em mim novamente, a gente não tocava mais no assunto e tal, eu já tinha aprendido a minha lição. Aí pá, eu e esse menino a gente se encontra em um aniversário de uma amiga em comum, que o meu namorado não pôde ir porque ele tava de plantão e tal, mas como era uma pessoa que era muito, muito, muito amiga nossa, ele, não, vai e tal, não precisa ficar, eu tô de plantão, mas tu pode ir, não sei o que, e eu fui, e a gente acabou se encontrando lá. Acabei ficando mais bêbada do que deveria e a gente acabou ficando. E ficando do jeito que vocês imaginam. Só que grande detalhe, gente. A única pessoa com quem eu não me prevenia era com meu namorado. Eu já tomava anticoncepcional há muitos anos. E meu namorado era a única pessoa com quem eu não me prevenia de usar, tipo, camisinha, sabe? E com esse rapaz, quando a gente ficou, eu me lembro muito bem, apesar de eu estar bêbada, eu me lembro muito bem de falar pra ele que eu não tomava anticoncepcional e que era pra gente usar a camisinha, né? Eu falei isso justamente pra que ele não insistisse em a gente manter as relações sem preservativo. Então a gente acabou usando sim preservativo. Enfim, depois disso, ele tentou se chegar em mim de novo várias vezes, tentou conversar comigo e tal pra gente continuar saindo, se vendo, mas eu já tava com a consciência pesadíssima, porque eu falei, caramba, meu namorado acabou de retomar a confiança em mim, eu já tô sacaneando com ele de novo e tal. Então eu virei pra ele e falei, não, não quero, estou extremamente arrependida, isso não era pra ter acontecido, não vai acontecer de novo. Só que aí, eu engravidei, né? Só que eu pensei que era do meu namorado. Porque a gente manteve relações ali praticamente ao mesmo tempo, né? Mas com o fulano eu usei preservativo, mas com meu namorado eu não usava. Então eu pensava que o filho era dele. Antes de eu dar continuidade a essa história, preciso te dar um recadinho muito importante. Se você quer aprender a trabalhar de casa e ter a sua rendinha extra ou a sua independência financeira e trabalhando de casa ou de qualquer lugar, não perde tempo. Entra agora no link da Ana Bio, fala com a minha amiga Ana que ela vai te ajudar. Eu sei que tem muita gente que tem medo de golpes e tal. Eu já trabalho com a Ana desde o início do ano e eu garanto pra vocês que não é golpe. Então se você quer aí aprender a ter a sua rendinha extra, entra agora no link que tá na bio e fala com ela. Lembrando que é só pra maiores de idade, tá bom? Link tá na bio, só chamar. Enfim, todo mundo feliz, né? Eu grávida, meu namorado feliz, eu super feliz e tal, a família toda feliz. Tivemos a criança, o meu namorado pediu pra eu casar e nós casamos. Meu filho foi crescendo de acordo com o tempo, ele foi ficando a cara do rapaz com quem eu tinha me envolvido. Eu fui a primeira pessoa que notei isso, óbvio, né? Eu comecei a notar que ele era muito parecido com ele. E eu comecei a ficar apavorada, porque eu juro pra vocês, eu pensava que era do meu namorado. Quando eu comecei a perceber que ele tava ficando a cara do outro, eu comecei a me desesperar. E o pior de tudo é que não foi só eu que percebi, muita gente percebeu, muita gente que sabia do rolo que tinha acontecido há um tempo atrás, que meu namorado tinha descoberto, também começou a perceber que ele se parecia muito com o rapaz lá. Parte 2. Não, gente, escuta essa história aqui. Vou contar pra vocês a história do dia que a minha sogra rasgou o meu vestido de noiva, porque, segundo ela, o meu vestido estava mais bonito do que o dela. Ei, fica aí, tem história nova. Bom, quando eu comecei a namorar com o meu marido, ele sempre me falou desde o início que a relação dele com a mãe dele não era das melhores. Inclusive, na época que eu comecei a namorar com ele já não morava mais com ela porque ele falava que eles não se davam bem. Eles sempre brigavam, discutiam muito, eles realmente não se davam bem. Mas eles tinham ali um certo contato ainda. Quando nós começamos a namorar e ele me falou isso, ele sempre disse que com certeza ela iria implicar comigo porque ela implicava com todo mundo e com todas as namoradas que ele tinha tido. Mas que era apenas pra eu ignorar, porque como eles não se davam muito bem, eles não tinham muita convivência e ele não deixava ela se meter na nossa vida. Então, como eu vi ali um homem que se posicionava na frente da mãe, eu pensei, bom, tudo bem, eu vou fazer o que ele tá falando. De fato, a gente começou a namorar, depois de um tempo ele me apresentou pra ela sempre foi assim, educada comigo, mas era aquele educado que tu sabia que a pessoa não gostava de ti, sabe? Implicava com algumas coisas, mas ele sempre ia lá, umas cortadas nela, ele sempre ia lá e falava alguma coisa, então ele sempre me defendeu. Eu nunca precisei falar nada. No final de tudo, eu sabia que tudo aquilo que ela tava fazendo era pra atingir ele e não eu, porque o problema dela era mesmo com ele. Mas enfim, a gente acabava tendo pouca convivência porque justamente ele não tinha muita convivência. Então eu e ela também era bem pouco. Depois de 2 anos namorando, ele me pediu em casamento e eu aceitei. Nós começamos a organizar um jantar de noivado pra convidar os nossos amigos, enfim, todo aquele negócio. Claro, ele também convidou ela, né? Afinal, era mãe e tudo, ele convidou e pra mim não tinha inconveniente nenhum. Só que assim, desde que ela soube do nosso noivado, ela começou a falar várias coisas, do tipo, vocês estão muito novos, não vai dar certo, ainda não tá no tempo, não sei o que, isso e aquilo, se metia em tudo. E tudo ela falava que não ia dar certo. Ela viu que não ia dar em nada, aí ela parou de falar, parou de se meter e eu pensei que a gente tinha resolvido essa questão. Só que aí quando foi no dia do noivado, o meu então noivo me deu de presente o meu vestido, me deu de presente uma penteadista e uma maquiadora, todas pra que elas me deixassem a mulher mais linda do mundo naquele dia. Não vou mentir pra vocês, foi simplesmente a melhor maquiadora da cidade, foi simplesmente a melhor penteadista da cidade e o vestido mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Só que a mãe dele
não gostou de saber que ele tinha me dado tudo isso e pra ela ele não tinha dado nada. Antes de eu contar pra vocês exatamente o que foi que ela fez, eu quero dar um recadinho muito importante. Presta atenção aqui agora. Não, presta atenção. Eu descobri um aplicativo surreal de bom. É um aplicativo americano que ele faz o seguinte. Ele identifica alguns erros aí no sistema e com esse erro você consegue ter uma rentabilidade de 200 até 400 por dia. Aqui na minha bio tem o link onde você vai acessar e vai encontrar um vídeo que você tem que assistir até o final, que tá com toda a explicação que você precisa saber. Então, se você se interessou, corre lá agora, que é por tempo limitado, já vai estar saindo do ar. Aproveita, porque essa oportunidade é única. Beleza, chegou no dia do noivado, vieram todas na minha casa, porque o jantar ia ser na minha casa. Vieram todos pra me arrumar e tudo bonitinho. Ela chegou mais cedo e ficou dentro do quarto o tempo todo observando tudo. E ficava dando pitaco nisso, pitaco naquilo, falando que a penteadista tava fazendo errado, que a maquiadora tava fazendo errado, que isso, que aquilo, dando pitaco até na decoração, em tudo. Porém, eu estava lá belíssima, ignorando ela. E quando ela percebeu que eu não tava dando um pingo sequer de confiança, né, pra ela começou a puxar briga da onde não tinha, começou a discutir da onde não existia motivo. Eu já com a paciência bem aqui, porque ela tava querendo estragar aquele dia especial pra mim, virei pra ela e falei pra ela que se ela não calasse a boca naquele momento, que era pra ela ir embora, porque eu não ia deixar ela ficar no meu noivado. E aí, por causa disso, a gente começou o maior bate-boca, a maior discussão do mundo que vocês podem imaginar. E no meio da discussão, ela veio pra cima de mim, puxou o meu vestido e rasgou ele num buraco imenso. Eu já vou logo falando pra vocês que eu não me orgulho nem um pouco dessa história que aconteceu, que eu fiz, mas enfim, tenham misericórdia de mim. Ei, fica aí que tem história nova. Fui a única mulher de 4 filhos, o restante eram todos homens, né? Então imagina, eu era extremamente mimada pelos meus pais, mimada pelos meus irmãos. Eu era o tipo de pessoa que eu tinha literalmente tudo que eu queria, sabe? Então assim, eu era muito mimada, eu não estava acostumada a não ter o que eu queria. Com 15 anos eu comecei a namorar um rapaz que tinha 16 e ele era perfeito comigo, ele era muito carinhoso. Ele sempre falou que ele me amava muito, que ele não sabia viver sem mim, sempre foi incrível. E eu gostava muito dele, eu também adorava, não era aquela coisa toda, mas eu gostava muito dele. E com 19 anos a gente se casou. Não teve festa nem nada, foi tudo muito simples, mas ao mesmo tempo tudo muito bonito. E ele sempre demonstrava que me amava, que era Deus no céu e eu na terra. Literalmente era muito apaixonado por mim. Tínhamos a nossa casa, ele trabalhava, nós vivíamos muito bem. Depois de 1 ano de casada, eu reencontrei um amigo de infância. Ele estava muito diferente, estava muito bonito. Logo, eu me encantei por ele e não demorou muito até a gente engatar um caso. De fato, foi tudo muito rápido. A gente ficou 1 ano tendo todo esse caso e ele falando pra mim que queria ficar comigo, que era pra eu me separar do meu marido, que ele me amava, que isso, que aquilo. E eu tava muito louca por ele, sabe? Doida pra terminar o meu casamento pra ficar com ele. E ele o tempo todo no meu ouvido falando que queria muito ficar comigo, que queria que eu fosse só dele, que isso, que aquilo. Eu acreditei, né? Até que depois de um tempo de tão agoniada que eu tava com a situação e querendo me separar logo pra ficar com o meu amante, eu fui e contei pro meu marido o que estava acontecendo, que eu tinha outra pessoa e que eu queria ficar com essa pessoa e que eu queria o divórcio. Eu vi o olhar dele de decepção me olhando, sabe? Ele começou a chorar muito e perguntou se realmente era aquilo que eu queria, porque se não fosse, ele me perdoava, a gente vivia juntos, ele não queria ficar sem mim e tal, mas eu falei que não, que eu queria me separar. E ele juntou as coisas dele e foi embora da nossa casa. E quando eu contei pro meu amante que eu tinha me separado, ele simplesmente virou pra mim, ele não acreditava que de fato eu ia fazer aquilo, acho que era por isso que ele ficava falando no meu ouvido que ele me queria, que isso, que aquilo, porque ele pensava que eu nunca ia ter coragem de me separar. E ele falou pra mim que eu só iria ficar com ele se fosse nos termos dele, ou seja, sem compromisso, porque eu não servia pra ser esposa de ninguém. Ou seja, eu tinha perdido meu marido, mandado ele embora, e o cara com quem eu traí o meu marido, que tanto me amava, agora não queria mais ficar comigo. Só queria ficar de vez em quando, sem compromisso nenhum. Eu pisei na igreja, meu olho foi certo nela. Eu vi ela de vestida de branco e muito elegante, parecendo uma noiva. E aí, quando eu vi, eu falei, meu pai tava me acompanhando, né? Eu falei, pai, para. Aí ele, tipo, que foi e tal. Aí eu gritei bem alto no meio da igreja, para a música. Aí, tipo, pararam a música e todo mundo ficou me olhando e tal. E eu me encaminhei, fui em direção à minha prima e falei pra ela assim, eu quero que você saia daqui agora. Aí ela falou, mas por que você me convidou e tal? Eu falei, realmente é necessário que eu te explique o porquê que eu tenho que te expulsar? Aí pra não fazer mais escândalo, né? Porque, tipo assim, aquilo ali já tava numa situação muito constrangedora, né? Pra não fazer um escândalo maior, o meu noivo veio e falou pra minha prima, eu quero que você saia também. Aí, tipo, a minha tia, mãe dela que tava do lado, começou a falar assim, mas por que tu tá expulsando a minha filha, não sei o quê? Eu falei, realmente, eu preciso explicar o porquê que eu tô expulsando ela. A menina tá vestida de noiva.
Aí, tipo, a minha tia, ai, mas que besteira. Nem existe mais isso de não ir de branco em casamento. Isso é coisa do passado. Eu falei, tá, é coisa do passado, mas eu não quero. Minha mãe veio, minha filha, pelo amor de Deus, não faça escândalo. Ela já tá aqui, não sei o que. Eu falei, não interessa se ela já tá aqui ou não. Eu quero que ela vá embora agora. Aí, como a gente tinha contratado cerimonialista, tinha segurança, tudo, a cerimonialista veio. Aí eu falei pra ela, eu quero que tirem ela daqui. Por favor, eu só vou dar continuidade no casamento quando ela sair. Aí eu saí da igreja, né? Fui lá pra fora. Aí demorou muito, ela veio andando, veio de lá, tipo, batendo perna, bufando de raiva, entrou no carro e foi embora. E a minha tia também foi junto com ela, o pai dela foi junto. Tipo assim, a família dela toda foi embora. Aí eu me acalmei, eu tinha ficado com muita raiva. Falei pra cerimonialista, peça pra começar a cerimônia de novo. Aí os músicos começaram a tocar e eu entrei na igreja como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Demos continuidade ao casamento. É claro que ficou, tipo, o pessoal cochichando aqui, cochichando ali e tal, mas eu, sinceramente, nem liguei. Porque se eu ficasse ligando pra aquilo, eu ia estragar o dia do meu casamento mais do que aquela demônia já tinha estragado. Então, realmente tentei não ligar, tentei aproveitar a cerimônia, a festa. No final foi tudo lindo, as fotos ficaram incríveis, a comida tava maravilhosa, a decoração tava maravilhosa. Tava tudo incrível e eu não me arrependo de ter parado meu casamento por isso. É claro que a minha tia até hoje fica falando mal de mim, falando que eu sou egoísta, que eu sou nariz em pé, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu não ligo. Pelo contrário, elas me fazem o favor de se afastar da minha vida. A minha mãe, tipo, só implicou comigo desse dia, depois ela deixou pra lá. Hoje eu e meu noivo, quando a gente lembra do dia do nosso casamento, que a gente lembra dessa situação, a gente acha graça. Então realmente é uma coisa que não atrapalhou o meu casamento. Mas enfim, essa é a minha história. E eu contei pro meu namorado também, né? Nessa época eu já tava namorando com um rapaz que morava bem perto da fazenda onde meu avô morava. E eu contei pra ele, né? Tipo, eu liguei pra ele chorando, falando tudo que tinha acontecido, que eu tava desesperada, que eu não sabia o que fazer e tal. E ele perturbou muito pra contar pra minha irmã, né? E depois que a minha irmã ficou sabendo, ele ainda ficou perturbando a minha irmã pra ela fazer alguma coisa. Ele ficou irado de raiva. E a minha irmã ainda foi pra cima dele, né? Do marido dela, tal, pra tirar essa história limpo, pra me defender. E eu fiquei, tipo, super feliz, sabe? Dela ter acreditado em mim naquele momento, dela ter ido pra cima dele, dela ter me defendido. Mas tudo que é bom dura pouco, né? Não sei como foi, mas de alguma forma ele convenceu ela de que quem tava dando em cima dele era eu. Que quem ofereceu fotos e vídeos foi eu. E que como ele era homem, ele não conseguiu resistir, mas que quem tinha ido atrás tinha sido eu. Mesmo que tivesse sido eu que tivesse ido atrás. Só porque ele é homem, tá tudo bem. Ele poderia aceitar, ficar comigo que tava tudo bem. E é óbvio que ela veio pra cima de mim, né? Falou várias barbaridades. Disse que eu queria tudo que era dela, que eu já tinha ficado com os filhos dela e agora eu queria o marido dela também. Enfim, levou os meninos embora. E pra mim foi a cena, assim, de partir o meu coração no momento em que ela levou eles. E eles foram gritando, chorando daqui, dizendo que eu era a mãe deles, que eles não queriam ir, que eles queriam ficar comigo. Mas ela levou. Eles eram duas crianças, o que eles podiam fazer, né? As únicas pessoas que acreditaram em mim em toda essa situação foi, de fato, os meus avós. Já faz meses que ela levou eles, que eu não tenho nenhum contato. Eu não sei nem sequer onde eles moram. Eu só sei qual é a cidade, mas eu não sei, tipo, endereço, casa, nem nada. Ninguém da nossa família sabe. E eu tento ligar, eu tento pegar notícias dos meninos de alguma forma, mas ela não atende minhas ligações. Ela não fala comigo, ela não deixa eu saber nada deles e não deixa nem eles entrarem em contato comigo. E tem sido o meu inferno ficar longe dos meus filhos. Sim, eu falo meus filhos porque eu só não gerei eles, mas eu criei, eu eduquei, eu dei todo o amor que ela se negou a dar por anos. E eu fico com medo do que eles podem estar passando lá. Eu só espero que pelo menos tratar bem ela esteja fazendo. E enfim, foi isso. Fiquei grávida e a minha irmã diz que eu fiz isso só pra provocar ela. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, eu e a minha irmã, nós temos uma diferença de idade de apenas 2 anos. Atualmente, eu tenho 24 anos e ela tem 26. E eu e ela começamos a namorar meio que ao mesmo tempo, sabe? Eu comecei a namorar e 2 meses depois ela começou a namorar também. Só que o sonho da minha irmã sempre foi ser mãe, sabe? Ela sempre teve esse desejo muito grande. Ela sempre falava que assim que ela encontrasse a pessoa certa, ela ia casar, ia construir família e tal. Já o meu não era muito sonho. Não é que eu não tivesse vontade. Eu queria sim ter família e tal, mas não era meio que meu sonho, não era minha prioridade na minha cabeça. Quando fosse pra acontecer, ia acontecer. Não era algo que eu ia ficar procurando. Mas enfim, ela tava namorando de um lado, eu do outro. Estávamos todos muito felizes. O meu cunhado é uma pessoa incrível e todo mundo se gostava muito. Até que meu cunhado pediu a minha irmã em casamento.
Foi uma festa, todo mundo muito feliz e tal, ela queria muito, a família ficou feliz e tal. E antes deles se casarem, eles fizeram vários exames, né? No meio de todos esses exames, a minha irmã acabou descobrindo que ela é estéril, que ela não pode ter filhos. Então ela ficou muito arrasada e eu fiquei com muita pena da minha irmã, eu nunca vi ela sofrer tanto. Eu também fiquei arrasada junto com ela, porque ela sofria demais com aquilo. E claro, depois que passou todo aquele período, daquele choque, né, eles decidiram que assim que possível eles iriam adotar uma criança e tudo. Um mês depois, mais ou menos, que ela descobriu, né, que ela não podia ter filhos, eu acabei ficando grávida. Como eu falei pra vocês, não era um sonho pra mim, mas também não era algo que eu não queria. Então, quando eu descobri, eu acabei sim ficando feliz. Tem pro meu namorado, que também ficou muito feliz, e nós contamos pra nossa família. Todo mundo ficou muito feliz. A única pessoa que não ficou foi a minha irmã. Não me deu parabéns, ficou o tempo todo de cara fechada, o tempo todo me tratando mal. E quando eu questionei ela o porquê que ela tinha ficado daquele jeito comigo, ela falou que eu tinha engravidado de propósito, só pra esfregar na cara dela que ela não podia ter filhos. Eu falei pra ela que aquilo era um absurdo, que não tinha lógica. Que eu iria querer engravidar só pra jogar uma coisa dessa na cara dela. Não tinha lógica, eu simplesmente tinha engravidado. E ela passou a me tratar mal direto, porque ela ficava falando que eu tinha feito de propósito, que eu queria fazer só pra esfregar na cara dela que ela não podia ter filhos, que eu queria fazer isso só pra fazer ela se sentir mal, que se eu fosse uma boa irmã, eu ia tirar o meu filho. Qual foi a coisa mais sem noção que a sogra de vocês já fez? Porque, assim, a minha fez uma coisa que foi motivo suficiente pra eu expulsar ela pelos cabelos da minha festa. Ei, fica aí que tem história nova. Quando eu conheci o meu marido, foi assim, amor à primeira vista, sabe? Eu apresentei ele pra minha família, todo mundo amou ele, todo mundo gosta dele, trata ele como um filho. Mas quando eu conheci a mãe dele, ela foi uma verdadeira cobra comigo, sabe? Ela sempre me tratou muito mal. Só morava eles dois na casa, eu achei que era, tipo, ciúme ou medo, tipo, dele sair de casa pra morar comigo e ela ficar só, enfim. Achei que era coisa besta, né? Mas eu me enganei, né? E logo quando a gente decidiu se casar, a gente começou a planejar uma festa e tudo. A minha família deu total apoio. A minha mãe e meu pai me ajudaram bastante. E ela não, ela vivia dizendo que era um gasto desnecessário porque o nosso casamento não ia durar. Mas assim, eu sempre ignorava ela, sabe? Porque pra mim ela não agregava em nada na minha vida. Aí, beleza, chegou no dia do nosso casamento, eu já estava pronta, o casamento estava super atrasado e eu tive que ficar dando umas voltas dentro do carro porque a bendita da minha sogra não tinha chego na igreja e o padre já tinha que ir embora porque ele tinha outra celebração para fazer. Até que a bonita, depois de muito tempo, muito estresse, resolveu chegar e ela apareceu, gente, com um vestido amarelo bebê, sabe, aquele bem clarinho e todo rodado, parecia vestido de princesa, sabe, se virasse branco, virava vestido de noiva. E assim, a atenção do casamento virou toda pra ela. E eu, pra não fazer confusão no meu casamento, fiz vista grossa e a gente casou do mesmo jeito. Enfim, como o nosso apartamento ainda não estava pronto, nós resolvemos ficar um tempo na casa dos meus pais. Só que a mulher vivia fazendo drama e tal, que tava sozinha, não sei o que, até que eu aceitei a gente ficar na casa dela até o nosso apartamento ficar pronto. E foi a pior burrice que eu fiz em toda a minha vida. Mas antes de eu te contar o babado que foi essa história, eu quero te dar um recadinho muito importante. Se você é maior de idade e tá precisando adquirir a sua independência financeira, ou quem sabe adquirir uma rendinha extra, eu tenho uma oportunidade muito boa pra ti. Entra agora no link, tá na minha bio, fala com a minha amiga Ana, que ela oferece um treinamento muito bacana pra quem quer aprender a trabalhar com a internet, trabalhando de casa ou de qualquer lugar, e ainda trabalhar com grandes empresas como Magalu e a Shopee, por exemplo, tá? Então, se você se interessou e quer saber como, entra agora no link e fala com ela que ela tá te esperando. Eu trabalhava só no período da tarde, né? E ela não trabalhava. E assim, ela saía de casa, ela passava o dia todo fora e o serviço da casa ficava todo pra mim. Mas assim, eu não reclamava porque também não me custava nada fazer, já que eu tava ali na casa dela, né? Até que teve um dia em específico em que eu acordei me sentindo muito mal. Gente, eu tava doente pra caramba. E eu não tive condições de fazer absolutamente nada porque eu realmente estava me sentindo muito mal. E vocês sabem o que ela teve a coragem de fazer? Dar pro meu marido e falar pra ele que ele tinha casado com uma imunda, que uma pessoa que não lavava nem as próprias calcinhas, porque os ratos estavam tomando a nossa casa, porque eu tava com preguiça de fazer as coisas. Parte 2. Bom, gente, na mesma hora o meu marido suspeitou que foram elas, né? Então ele foi logo tirar satisfação com elas e elas negaram tudo e tal. Mas um dos primos dele que estava perto disse que viu e confirmou que foram elas. Então, tipo assim, a gente foi embora pra casa. Todo mundo ficou brabo com elas e tal. E nós fomos embora pra casa porque eu comecei a me sentir mal. E aí, quando foi a noite, eu comecei a me sentir mais mal ainda.
E eu fui parar no hospital e acabei tendo que ter um parto de emergência. Eu tava com 8 meses. Assim, eu acho que foi a junção de tudo, sabe? A questão da pimenta, o estresse, porque assim, foi a maior confusão lá na hora. Então eu acho que tudo isso acabou ocasionando pro meu parto vir antes da hora. Foi de fato um parto muito complicado, sabe? E o pior de tudo é que a madrasta do meu marido e a filha dela e mais o meu sogro tiveram a cara de pau de ir no hospital visitar o nosso bebê e me visitar, né? E assim, eu achei aquilo um absurdo, porque todo mundo já sabia que tinha sido elas. Mas mesmo assim, o meu sogro ficou do lado delas, ele não quis nem saber, na verdade ele nem acreditou. E eles três foram nos visitar no hospital. Eu passei mais de um mês com a minha filha internada no hospital. E o meu marido ficou revoltadíssimo com a visita deles lá no hospital e expulsou eles de lá aos gritos, aos berros, a tudo que vocês podem imaginar. Bom, o meu marido e o pai dele tiveram uma briga super feia e eles acabaram se afastando a partir daí. E até hoje, gente, o meu sogro vive espalhando pra todo mundo que o filho que eu tenho não é do meu marido, que é de outra pessoa e tal, mesmo o meu filho sendo a cara do meu marido. E o pior de tudo, gente, é que o meu sogro, depois de uns meses, acabou descobrindo que aquele filho lá, que a madrasta do meu marido estava grávida, nem era dele. Quando ela se envolveu com o meu sogro, ela já estava grávida de pouquíssimo tempo e ela não contou pra ele que não era dele. Ele descobriu, acabou perdoando e, enfim, tá com ela até hoje. De tanto falarem que o filho não era do meu marido, agora era o filho dele que não era dele. O importante é que hoje eles não se metem na nossa vida, né? Já que houve todo esse afastamento do meu marido com a família dele. Mas a gente mantém contato com a outra parte, né? Com os tios, primos e afins. Agradeço a Deus pelo meu marido ter ficado do meu lado todo o tempo. Mas enfim, essa é a minha história. Terminei a faculdade, consegui um bom emprego e me divorciei do meu marido. Me separei dele de vez. Minha filha, já adolescente, foi morar comigo, já entendia das coisas, então não foi um problema. Queria muito ter ido atrás daquele rapaz, daquele meu amigo da faculdade, só que quando eu consegui me divorciar do meu marido, isso levou muito tempo, ele já estava namorando outra menina, e essa menina estava grávida dele. Então eu não fui atrás porque eu não queria perturbar o relacionamento dele de jeito nenhum. Só que quando ele soube que eu estava solteira, ele veio atrás de mim. Falou que ainda me amava, que ele só estava com ela por causa da criança, mas que ele não gostava dela de fato. E se eu quisesse, ele ficava comigo. Eu me senti muito mal porque, enfim, a menina estava lá toda iludida, toda apaixonada por ele. Eu ia tomar ele dela, né? Mas eu também estava gostando muito dele. Eu sentia muita falta, sentia muita saudade. Tinha um negócio dentro de mim que chamava por ele. Então eu acabei aceitando ficar com ele. Então ele separou dela. Eu fiquei mal por conta da criança, né, e tal, mas eu não podia negar mais o que eu tava sentindo. Atualmente nós já estamos juntos há mais de 1 ano e meio. A gente sofre muito preconceito, tanto da minha família quanto da família dele, pelo fato de eu ser mais velha do que ele. E também tem a questão de que ele vem de uma boa família, então muita gente fala que eu estou com ele por interesse, que eu fiquei com meu marido, com meu primeiro marido, por interesse, agora eu estou com esse por interesse, então é um verdadeiro caos, assim. Mas no mais, o nosso relacionamento, sim, nós somos muito felizes. A minha família também me criticou muito por eu ter deixado meu marido pra ficar com ele, com esse rapaz mais novo, como eles falam. O filho deles nasceu, ele é um ótimo pai, ele é um excelente pai, pra falar a verdade. Eu também sou uma boa madrasta, eu cuido da criança muito bem, não tenho problema nenhum com ela. A mãe da criança também dá uma leve infernizada no nosso relacionamento, porque ela fala que eu tomei ele dela. Ele vem falando pra ela que ele não gostava dela e que mesmo que se eu não tivesse ficado com ele, já não gostava dela, então não ia fazer muita diferença, porque ele não era apaixonado por ela e tal, mas enfim. Ela critica muito a gente, se mete muito no nosso relacionamento, mas a gente não deixa. Porém, no mais, a gente é muito feliz. Mas enfim, essa é a minha história. O meu melhor amigo deixou a noiva dele, que também era minha amiga, às vésperas do casamento por minha causa. Ei, fica aí que tem história nova. Antes que vocês imaginem que ele terminou com ela pra ficar comigo, já vou logo avisando que não tem nada a ver com isso, o buraco é bem mais embaixo. Eu e ele, nós éramos amigos desde criancinhas, sabe? As nossas mães estudaram juntas, eram muito amigas, então nós crescemos ali juntos, então a gente era realmente muito amigos desde pequenos. Eu conheci essa minha amiga que virou, tipo, muito minha amiga, melhor amiga mesmo, também, na faculdade. E eu apresentei eles dois, e logo em seguida eles começaram a namorar, e eu adorei o fato de ter os dois namorando. E nessa
época eu também tinha um namorado e assim, nós éramos um grupo ali muito unido de amigos, sabe? E depois de um tempo ele pediu ela em casamento, eles estavam noivos, eu achei um máximo e nós começamos a organizar o casamento dos dois. Só que eu tive alguns problemas no meu relacionamento e eu acabei terminando com o meu namorado. Passei ali um tempo solteira e tal, mas estava de boa. Quando estava faltando mais ou menos 2 semanas para o casamento, uma amiga que também fazia parte ali do nosso grupinho, que um certo dia chegou pra mim dizendo que precisava muito conversar comigo porque ela nunca ia guardar um segredo daquele nível. Porque, tipo, do que ela tá falando, pelo amor de Deus, eu fiquei morrendo de curiosidade. Ela sentou comigo e falou que a minha outra melhor amiga, que estava namorando com o meu amigo, tinha confessado pra ela que ela tinha ficado com o meu namorado enquanto nós estávamos namorando, que eles tinham ficado juntos. Isso antes dela começar a namorar, enquanto ela estava solteira, mas o meu namorado não estava solteiro, ele estava namorando comigo e ela era minha amiga. E ela confessou pra ela que eles ficaram juntas várias e várias vezes. O que eu fiquei mais pé da vida é porque nos áudios ela falava se glorificando, sabe? De ter ficado com ele porque ele era isso, e que ele falava que ela era mais bonita, que ela era mais isso, que ela era mais aquilo e tal. Tipo assim, ela falava se achando a rainha por ter ficado com ele. E isso foi o que me deixou com mais raiva, porque ela, em nenhum momento ela demonstrou arrependimento nem coisa do tipo. E essa minha amiga falou que não ia ficar segurando esse segredo e veio e me contou. E apesar de eu já ter terminado o meu relacionamento, eu ainda assim fiquei muito arrasada, mas ainda mais decepcionada com ela. Eu fiquei com tanta raiva que eu fui bater na casa dela atrás dela. E quando eu cheguei lá, ela tava lá junto com ele. E eu tava tão irritada, tão nervosa, que eu entrei e eu comecei a despejar, eu comecei a gritar, eu comecei a brigar, eu comecei a vomitar em cima dela toda a situação que eu tinha descoberto. E na hora ela começou a negar, dizendo que aquilo era mentira, que não sei o que e tal. Aí o meu amigo, que era noivo dela, virou pra ela e perguntou se ela tinha traído ele e tal. E ela falou que não tinha traído. Aí eu virei pra ele e falei, não, ela ficou com ele antes de vocês dois começarem a namorar. Só que aí eu puxei o telefone e mostrei os áudios que ela tinha mandado pra minha amiga, porque a minha amiga me encaminhou. E mostrei os áudios pra ele. E quando ele escutou, ele olhou pra cara dela e falou assim, eu não vou me casar contigo. Parte 2. A pior coisa que tem é você ficar com um mucilão que te infernizou a vida, conseguiu te conquistar, ainda era feio e no final tu ainda sai sofrendo por ele. Ei, fica aí que tem história nova. Pra ser mais clara com vocês, ele era meu vizinho. A gente já se conhecia desde muito tempo, desde quando ambos eram bem pequenininhos, sabe? Tipo, ele era bem criancinha e eu adolescente. Enfim, eu tinha 20 anos de idade. Ele tinha 14 pra 15. Tá, tô até vendo, vocês vão me julgar e tal, mas, gente, quem olhava pra gente dizia que eu tinha 14 pra 15 e ele tinha 20. O menino era super desenvolvido. Mas, enfim, no início da história eu não tinha nenhum interesse por ele, zero. Pelo contrário, eu via ele como uma criança, né? Um adolescente, meu irmão, sei lá. Mas ele vivia me perturbando, ele vivia me dizendo que eu era muito bonita, ele dizia que ele ia ficar comigo, que ele ia namorar comigo, não sei o quê. Ele vivia, sabe, fazendo esse tipo de brincadeirinha. E todo mundo achava graça, todo mundo achava lindo, todo mundo achava bonito. Enfim, de tanto garoto me infernizar, de tanto garoto ser uma pessoa ótima comigo, ele começou ali a ganhar meu coraçãozinho, a me conquistar e tal. De repente, ele não era mais feio. De repente, ele era bonito. De repente, na minha cabeça, ele não tinha mais 14 para 15 anos, ele tinha 18, tinha 19. Enfim, gente, eu comecei a sentir, assim, alguma coisinha por ele, sabe? Começou a despertar aqui no fundinho um negocinho por ele. E eu me crucificava muito, eu dizia que aquilo não podia acontecer porque era errado. Ele tinha 14, 15 anos, eu tinha 20. Isso não podia acontecer de jeito nenhum. Eu comecei a me sacrificar muito, assim, enfiar na minha cabeça que não podia. E quanto mais eu dizia que não podia, mais eu me interessava por ele. A nossa cabeça, ela tem um negócio, assim, pra fazer a gente de doida mesmo, né? Enfim, ele tinha uma namorada, né, que era da mesma escola que ele e tal, mas eles já tinham terminado. E desde que eles tinham terminado, aí que ele começou a me perturbar mesmo, sabe? Começou a tentar me conquistar de todas as formas. Enfim, comecei a gostar dele e tal, aí eu não contava pra ninguém. Eu não contava pra ninguém porque eu tinha muita vergonha de falar isso. Até pras minhas amigas eu tinha vergonha de falar, então eu não falava, ficava só pra mim. Mas eu comecei a dar uma confiança a mais, comecei a conversar mais, a conversar, ir pra frente de casa, conversar. E vamos ali na pracinha, vamos ali no shopping, vamos fazer uma coisinha e tal. Quando eu vi, eu já tava caidinha por ele. E ele demonstrava que tava caidinho por mim. E apesar de eu estar gostando dele, eu continuei me julgando, me sacrificando e vendo na minha cabeça que, ai meu Deus, o que eu tô fazendo é errado. Enfim. Até que ele começou a agir exatamente como um adolescente, né? Como um homem, pra falar a verdade. Começou a ficar estranho, não respondia mais mensagem, não queria mais sair comigo, não queria mais me ver e tal. Começou a ficar estranho. Estranho mesmo seria se ele não ficasse estranho, né? Estranho mesmo seria se ele não agisse como o adolescente que ele era, né? Porque por um momento, às vezes, eu esquecia que ele era adolescente, depois eu lembrava, enfim. Fiquei sabendo que ele voltou com a ex. Ó, palhaça aqui na cara de vocês. Aí eu, pra não dar ideia de que não sabia de nada, né, fiquei olhando pra cara dele e falei assim, como é o nome dela? Aí ele falou o nome dela.
Nessa hora os meus olhos já encheram de lágrimas, né? Porque eu já tava muito decepcionada, porque eu joguei o verde pra colher maduro, mas eu tinha muita esperança de que ele negasse, mas ele foi tão burro, ele caiu tão fácil que ele entregou tudo. Aí quando ele falou o nome dela, eu falei pra ele assim, né? Tu é tão burro, mas tão burro. Eu não sabia de nada. De nada, ninguém me contou nada. Sabe como é que eu descobri? Por causa disso aqui. Aí eu apontei pro ar-condicionado. Nessa hora ele meteu a mão na cabeça e entendeu a merda que ele tinha feito. E ele simplesmente tinha entregado o romance dele, a traição dele sozinho. Aí pronto, gente. Começou a chorar, começou a querer negar, começou a dizer que tinha sido só uma vez, que tava arrependido, não sei o que. Eu tava... Falei, amigo, 3 finais de semana que eu venho aqui e esse negócio tá assim, tu vem me dizer que é só uma vez. Pelo amor de Deus, né? Comecei a catar as minhas coisas pra ir embora na mesma hora. Ele lá atrás de mim, dizendo que tava arrependido e chorando, pedindo desculpa, dizendo que nunca mais ia fazer, que não sei o que e tal. Eu falei, não quero saber. Não quero saber. Fui pra minha casa e quando eu cheguei em casa, óbvio, eu caí no choro, me derramei em lágrimas, me entreguei pra aquela depressão que eu tava sentindo naquele momento, porque realmente eu tava muito decepcionada. Eu tava muito arrasada, eu tava muito triste. E ele lá, me ligando, mandando mensagem, querendo conversar isso, aquilo e tal. Não dei corda pra ele. Bloqueei ele de tudo. Ele foi bater na minha casa. Eu falei que não queria conversar, que não adiantava, não importava o que ele falasse. A gente não ia voltar. E de fato, não voltamos. Até hoje eu não sei quem é essa menina com quem ele se envolveu, porque eu não consegui lembrar de ninguém com o nome que ele falou. E eu também não fui procurar, eu não quis procurar, não acho que ia me fazer bem procurar. Então não sei quem é, até porque ele também não assumiu nada com ela. Mas de fato nós terminamos o nosso namoro. Ele passou muitos meses me perturbando pra voltar, mas eu não aceitei voltar, de jeito nenhum. E ele só parou de fato de me encher a paciência quando eu já apareci namorando outro rapaz, meses depois. Mas sério, quem diria que eu ia descobrir uma traição por causa de um ar-condicionado? E vocês, qual foi a forma mais louca que vocês já descobriram uma traição? Mas enfim, essa é a minha história. Foi isso. Vocês acreditam que a minha sogra renegou o meu filho, neto dela, só por causa da cor da pele dele? Ei, fica aí que tem história nova. A minha sogra e eu, a gente nunca foi melhores amigas, mas a gente se respeitava, digamos assim. Pelo menos ela fingia que me respeitava na minha frente, porque por trás ela vivia falando mal de mim pra todo mundo e eu sinceramente nem ligava. O meu namorado sempre falava pra mim que era pra eu ignorar ela, que não era pra me preocupar porque ele nunca ia deixar ela entrar de fato no nosso relacionamento. Então, tudo que ela falava era pra eu ignorar e era o que eu fazia. O meu namorado, diferente dela, era um cara extremamente respeitoso, educado, gentil, bonito, inteligente. Ele era um homem, assim, de muito valor, sabe? Então, o fato dele ser uma pessoa tão boa comigo me fazia, tipo, ignorar a existência da minha sogra, digamos assim. Mas enfim, quando nós estávamos com mais ou menos 1 ano de namoro, eu acabei engravidando dele. E ele ficou muito feliz, eu também fiquei muito feliz. E quando ele soube que eu estava grávida, ele pediu pra casar com ele, pra gente morar juntos e tal. E é óbvio que eu aceitei. E nós começamos a nos preparar pra casar, pra viver juntos e tal. E a minha sogra sempre querendo se intrometer em tudo. Mas ainda bem que eu nem precisava falar nada, porque ele mesmo ia cortando ela e não deixava ela se intrometer nas nossas coisas. Só que o pior acabou acontecendo. Quando eu tava por volta de 6 meses, mais ou menos, de gestação, o meu namorado sofreu um acidente e, infelizmente, ele veio a falecer. Foi um choque muito grande pra mim, pra família dele, pra todo mundo, pros amigos. E foi um momento muito difícil. Foi um momento em que eu me apeguei ainda mais ao meu filho, né? Onde eu aguardei ainda mais ansiosa pela chegada dele. Assim como a família dele também se apegou muito a mim por causa da criança que eu tava esperando. Enfim, eu sou uma mulher de pele clara, porque eu puxei da minha mãe. A minha mãe também tem a pele bem clarinha e tal. Só que meu pai, ele é moreno. A família toda do meu pai é assim, negro, moreno e tal. Quando meu filho nasceu, ele nasceu bem moreno. Ele literalmente puxou pro meu pai. Ele era muito parecido com meu pai, tanto na cor da pele quanto na fisionomia. Eu achava meu filho a coisa mais linda do mundo, sabe? Só que quando a minha sogra viu que o meu filho não tinha a pele clara igual a mim, igual ao meu namorado, igual a ela simplesmente renegou ele. Ela simplesmente disse que ele não era parente dela, não era filho do filho dela e que ele não era neto dela. Que uma criança daquela cor jamais poderia fazer parte da família dela. Ela falou isso pra mim enquanto eu tava no hospital e tinha, tipo, sei lá, um dia que eu tinha tido meu filho. Parte 2. Viu que eu fiquei doida, né? Eu fui pra cima do meu esposo, eu bati nele, eu xinguei ele, eu ofendi ele, porque eu acreditei nela, né? E ele o tempo todo negando, dizendo que era mentira, que era mentira, que era mentira, que era mentira. E eu botei os dois, assim, frente a frente pra ver quem tava mentindo. Ele continuou negando até a morte. E ela só fazia dizer, porque o tempo vai dizer, porque o tempo vai dizer, porque espera, não sei o quê. Ela nem se defendia. A única coisa que ela sabia dizer é que o tempo ia dizer. E o meu esposo lá, o tempo todo dizendo que era mentira, que ela tava mentindo, que ela era invejosa, que ela era aquilo, que ela era tudo, porque ela queria tudo que era meu. E aí, por um tempo, eu me separei do meu esposo, porque eu não
não conseguia acreditar nele. Mas a minha mãe e meu pai conversaram muito comigo. Eles sempre falaram, minha filha não acredita nessa menina. Desde quando vocês começaram essa amizade, essa menina sempre quis tudo que era teu. Ela sempre cobiçou as tuas coisas, ela sempre cobiçou as coisas da tua filha. Ela sempre entrou na tua casa com olhar de inveja, então não acredita em tudo que ela fala. Se fosse uma outra situação, se fosse uma outra pessoa, a gente até poderia, investigar a fundo e tal. Mas quando se trata dela, não dá pra acreditar com facilidade. Eu expulsei ela da minha vida, da minha casa. O esposo dela também acabou largando dela porque descobriu o tipo de pessoa que ela era. Não demorou muito, ela perdeu o emprego. Então, assim, tudo na vida dela foi desmoronando, sabe? E meu esposo tava ali o tempo todo atrás de mim, né? E como eu amava muito ele, eu não tinha certeza do que era verdade ou não, eu resolvi voltar e dar mais uma chance pra ele. A minha mãe até hoje, ela brinca, dizendo que ela acha que a menina queria ficar comigo, por isso que ela tentou destruir minha família. Até hoje eu não sei dizer pra vocês se meu marido realmente deu essa pulada de cerca aí ou não. Não sei dizer também, não meta minha mão no fogo, tenho medo de não acreditar 100% nela e quebrar a cara. Mas meio que a gente nem toca mais nesse assunto e tal. Nunca teve provas de que ele fez, mas também nunca teve provas de que não fez. Então a gente meio que resolveu esquecer esse assunto, deixar pra lá. Eu tirei ela da minha vida e, sinceramente, depois que eu tirei da minha vida, parece que as coisas começaram a florescer pra mim. E é por isso que hoje eu digo pra vocês, cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês e cuidado quando as outras pessoas falam que aquela pessoa não é a sua amiga. Mas enfim, vocês acham que meu marido tá devendo ou não tá? Foi tóxica ao ponto de descobrir quem é amante do meu namorado, virar amiga dela e fazer ela sentir culpa por estar me traindo com ele. Ei, fica aí que tem história nova. Eu já estava junto com meu namorado há 2 anos quando eu comecei a desconfiar que ele tinha outra, sabe? Mesmo as atitudes de sempre. Começa a esconder o celular, começa a deixar em modo avião pra não receber mensagem, fica desconfiado com qualquer coisa, enfim. Comecei a desconfiar. E eu não sabia a senha do celular dele, né? Ele não deixava eu saber. Mas uma vez eu fiquei, olhando de canto de olho e eu consegui gravar qual era a senha pra desbloquear o telefone dele, né? Depois de um tempo, eu esperei o momento certo dele pelo menos largar o telefone um momento, né? Ele foi tomar banho e deixou o celular perto de mim. E aí eu aproveitei o tempo pra ir vasculhar todo o telefone dele. Encontrei a amante, uma conversa extremamente íntima, fotos íntimas, tudo. Pela conversa toda, ela sabia que ele tinha uma namorada, ela sabia de tudo, inclusive ela me ofendia enquanto conversava com ele. E ele achava muita graça, né? Mas enfim. Peguei o contato dela, peguei o nome, o contato, enviei pro meu telefone. Quando ele saiu do banheiro, eu me fingi de plena. Fingi que eu não tinha acontecido absolutamente nada. Eu comecei agindo completamente normal. Nisso, eu procurei o nome dela também nas redes sociais, né? No Instagram dele. E achei o perfil da menina. Era a mesma menina da conversa com ele. Comecei a seguir ela. Não demorou muito, ela veio e me seguiu de volta. Muito rápida. Comecei devagar, sabe? Comecei curtindo uma foto aqui, curtindo uma foto ali, respondendo um story aqui, fazendo um comentário e tal. E ela começou a dar esse mesmo retorno pra mim, sabe? Eu curti uma foto dela, ela curtiu uma foto minha. Eu comentava uma foto dela, ela comentava uma foto minha. Eu respondia os stories dela, ela começou a responder os meus. Aí eu, caramba, tu é doida mesmo, né? Enfim, a gente começou a ir puxando assuntos pelos stories, sabe? Respondia os stories dela, ela respondia os meus, e aí a gente ia puxando assunto. Até que a gente começou a pegar uma certa intimidade nas redes sociais, sabe? E a gente trocou contatos e começamos a conversar muito pelo WhatsApp, formamos uma amizade. E aí eu cheguei com ele, né, na maior inocência. Ah, porque eu tô fazendo amizade com essa fulana aqui. Ele começou a botar defeito desde o primeiro dia que eu mostrei pra ele que eu tava fazendo amizade com ela, né? Óbvio, pelos motivos de que ela era amante dele. Não ia dar confiança, né? Falava que não, que ele precisava conhecer ela, que ela era uma menina muito boa, muito legal, muito gentil. Enfim, gente, eu virei muito amiga dela. Muito, muito, muito. Gente, eu virei uma irmã. Eu mimava aquela menina no nível. Eu chamava ela pra sair. Eu chamava ela pra ir pros lugares comigo. Eu levava comida pra ela. Eu mandava coisas pra casa dela. Eu convidava ela pra todo lugar que eu ia, eu convidava ela e ela sempre ia. As coisas da minha casa, eu convidava ela pra minha casa também, ela vinha. E nisso, eu continuei olhando o telefone dele, né? Continuei olhando as conversas pra ver se eles falavam alguma coisa de mim e tal. E a maioria das conversas era ele falando pra ela se afastar de mim, que não, aquela amizade não era boa e tal. E ela falava que não, que ela não ia se afastar porque ela gostava de mim, não sei o quê. Mas em nenhum momento citava terminar o relacionamento deles, nada, nada, nada. Ela só falava pra ele que ela se recusava a se afastar de mim. Comecei a puxar esse assunto com ela. Comecei a falar pra ela que eu achava que eu desconfiei que meu namorado tava me traindo, que eu tava muito triste porque eu amava muito ele, porque se ele terminasse comigo, se ele tivesse outra mulher, eu não ia aguentar. Eu falei pra ela que eu ia... Enfim, gente, eu fiz o maior drama que só vocês vendo. E chorei no colo dela. E eu via na expressão dela que ela tava muito desconfortável escutando tudo aquilo, sabe? No momento que eu comecei a chorar, ela começou a chorar junto comigo. Aí eu perguntei pra ela assim, mas por que tu tá chorando, amiga? Então ela, não, é porque eu fico triste de te ver desse jeito, tal, não poder fazer nada. Continuei ali, gente, entrando na cabeça dela. Minha melhor amiga, eu só confiava nela, não sei o que. Continuei entrando na cabeça dela. Até que, em uma das vasculhadas que eu dei no telefone dele, né, que eu continuei vendo pra ver se eles falavam de mim, tinha uma mensagem dela lá terminando com ele.
E ele insistindo pra ela não terminar, insistindo pra eles continuarem e tal. E ela falava pra ele que ela não aguentava fazer o que ela estava fazendo comigo. Que ela me considerava muito e ela não ia conseguir continuar fazendo aquilo comigo. E terminando com ele, tal. Ele insistiu, depois ele deixou pra lá e falou, ah, tá bom, quer terminar? Termina e vai seguir tua vida, siga a minha, e é isso. Vou arranjar outra amante. Aí eu vi que eles tinham terminado, né? Peguei e marquei um dia pra ela ir na minha casa e ele ir também. Só que sem avisar os dois que eu tinha marcado com os dois no mesmo dia, no mesmo horário e tal. E por incrível que pareça, eles chegaram os dois ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo na minha casa, né? Quando eles chegaram, se viram, acharam aquilo, tipo, estranho os dois estarem ali. Eles entraram, né, e tal. Botei eles na sala da minha casa. Parei na frente dele e falei assim, agora que vocês dois já terminaram o relacionamento de vocês, tá na hora de eu terminar o meu relacionamento com vocês. O dia que a amante do meu namorado veio me contar sobre o caso deles. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e meu namorado, nós já estamos juntos há mais ou menos 8 anos. A gente se conhece desde a adolescência e hoje, na fase adulta, a gente ainda tá juntos. Só que faz uns 2 anos, mais ou menos, que a gente resolveu abrir o nosso relacionamento, ficar com outras pessoas e tal. Isso sempre foi muito bem conversado entre a gente e nós nunca tivemos problemas com relação a isso. Pelo contrário, a gente é super de boa. A gente só fala, olha, hoje eu vou sair com tal pessoa, hoje eu vou ficar com tal pessoa. A gente sempre tem essa comunicação. Eu sei que tem muita gente que não gosta de relacionamento aberto, que acha um absurdo, mas se você não faz, tá tudo bem. Pra gente dar super certo, então vamos focar no que realmente é importante. Enfim, o meu namorado já tava ficando com essa menina aí há mais ou menos uns 2 meses. Só que eles se viam, tipo assim, uma vez na semana, sabe? E eu sabia quem ela era, porque todo mundo com quem a gente ficava, a gente contava um pro outro, a gente mostrava fotos, então eu deixava ciente, né? Só que ele não contou pra ela que o nosso relacionamento é aberto. Na cabeça dela, ele tava traindo eu com ela. Porque, gente, eu acho engraçado que para as pessoas parece que é muito mais absurdo você ter um relacionamento aberto do que você trair de fato o seu companheiro. Ah, mas relacionamento aberto é desculpa pra trair, só que trai com permissão, não sei o quê. Gente, na minha concepção, traição é quando você quebra a confiança de alguém, é quando você engana uma pessoa. Se ambos estão de acordo, eu não me sinto traída, eu não sinto que ele quebrou minha confiança, eu não sinto que eu estou sendo enganada, então, pra mim, a gente não tá traindo e ponto. Essa é a minha visão. Então, assim, na cabeça das pessoas é muito mais sério, muito mais, sei lá, você ter um relacionamento aberto do que você trair seu companheiro. Então, a gente nunca contava pra ninguém que nós estávamos tendo um relacionamento aberto, porque as pessoas sempre julgavam a gente. Então, com todo mundo que eu ficava, eu falava, olha, eu tenho um namorado, eu tenho uma pessoa e tal. Com todo mundo que ele ficava, ele falava, eu tenho um namorado, eu tenho uma pessoa. Só que a gente não falava que era um relacionamento aberto. Então, na cabeça dessas pessoas, a gente estava traindo nossos companheiros e a gente, ó, tava nem aí também. Enfim, ele tava com essa menina aí há uns 2 meses. Só que ele sempre deixou claro pra ela que não era pra ela ter nenhum tipo de esperança, que ele nunca ia me deixar pra ficar com ela. Então, que não era pra ela se sentir presa a ele, que ela poderia sair, que ela poderia ficar com outras pessoas, porque de fato ele não tinha intenção de ter relacionamento nenhum com ela, que ele nunca iria me deixar pra ficar com ela. Então, ele sempre foi muito claro. Então, ela aceitou ficar com ele nos termos que ele falou. Só que ela começou a gostar dele e começou a pressionar pra que ele terminasse comigo pra ficar com ela. E ele falou pra ela, ó, eu te avisei que não era pra você criar esperanças, que era pra você sair, conhecer outras pessoas, não era pra ficar só comigo, porque eu não tinha intenção de deixar minha namorada e tal. E isso é uma coisa, gente, que eu posso afirmar pra vocês que ele realmente falou, porque eu via as trocas de mensagem, né? Ele me mostrava e tal, a gente sempre foi muito aberto. Então eu via, ele mandava áudios, ele conversava com ela por ligação, mandava mensagem no WhatsApp, o tempo todo sendo claro. Então eu posso afirmar que ele foi sincero com ela desde o início. Mesmo assim, ela acabou gostando dele. Mesmo assim, ela não saiu com outras pessoas, mas ela não saiu de fato porque ela não queria. Ele chegou com ela e falou assim, ó, eu acho melhor a gente terminar esse nosso rolo agora, antes que você saia muito mais machucada, né? Então, tipo, ele terminou com ela. Só que na cabeça dela, ele tava me traindo. Então, o que foi que ela pensou? Vou contar pra namorada dele, pra ela terminar com ele e ele ficar sozinho e ficar comigo. Uns 2 dias depois que ele terminou o rolo deles dois, né? Ele me falou, eu terminei porque aconteceu isso e tal. Passou uns 2 dias... Adivinha quem me manda mensagem no meu Instagram denunciando o suposto caso de traição dele? Aí eu pensei, como é que eu vou explicar pra essa menina que eu já sabia de tudo desde o início? Parte 2. Quando ela falou aquilo, eu nem tive coragem de reagir, de falar nada de volta, sabe? Eu fiquei completamente em choque. A minha mãe, que tava do meu lado, também ficou em choque. A gente não tava nem acreditando que ela tinha falado um absurdo daquele, sabe? Então eu simplesmente não falei nada. Minha mãe também não falou nada. Ela só falou isso e saiu do quarto.
A minha mãe virou pra mim e falou que era a melhor coisa que poderia acontecer com meu filho, que ele crescesse longe dela. E eu falei que eu concordava, que se fosse pra ela tratar ele dessa forma, eu também não fazia um mínimo, pingo nenhum de questão que ele tivesse convivência com ela. Porque ela não foi a única da família dele que virou as costas pro meu filho. Foi ela, o marido, as irmãs do meu namorado também viraram, as tias, todo mundo que estava tão feliz com a minha gravidez, quando viram a cor da pele do meu filho, todas viraram as costas pra mim. E aquilo me deixou muito triste. Eu sei que muita gente vai pensar, mas nem é tua família. Mas por que ficou triste? Só ignora, deixa pra lá, vai viver tua vida, tu não precisa deles e tal. Eu fiquei triste pelo meu filho, porque quando ele crescer e quiser saber da família do pai dele, e vai descobrir que a família não quer ter ele por perto só por causa da cor da pele dele, eu imagino o quanto isso vai machucar ele futuramente. Mas é óbvio que se eles não queriam ter contato nenhum, eu também não ia fazer questão, eu também não ia atrás. Foi o que eu fiz. Os meus pais, graças a Deus, sempre me ajudaram muito, nunca me deixaram na mão, eles são extremamente apaixonados pelo meu filho, eu também, e a gente é muito feliz. Hoje meu filho tá com 2 anos e ele nunca teve sequer um contato nenhum com a minha ex-sogra, com as minhas cunhadas, com ninguém da família do pai dele. Eu sei que agora, atualmente, ele não sente falta, ele não entende e tal, então ele vive extremamente feliz, mas eu sei que daqui com os anos é uma coisa que vai atingir ele, indiretamente ou diretamente, a gente não sabe. E eu fico muito preocupada sobre o quanto isso vai abalar ele, porque a criança já nasceu embaixo de um racismo e de um preconceito da própria família, e isso pra mim é muito triste. Não sei como é que vai ser o nosso futuro, mas eu vou tentar proteger ele ao máximo dessas pessoas. Bom, o futuro a Deus pertence, né? Daqui a uns anos a gente vê o que faz pra que isso não atinja ele de uma forma tão ruim. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Quando ela entrou, a porta fez barulho, então a gente se assustou e vimos que era ela. Fiquei olhando pra ela, tipo, meu Deus, ela vai brigar comigo, ela vai me odiar. O que ela vai fazer? Ela vai vir pra cima de mim, ela vai puxar os meus cabelos. Ela ficou me olhando, ficou olhando pra ele e virou de costas e foi embora. Ela, tipo, não falou absolutamente nada. E eu acho que aquilo foi o que me deixou mais nervosa, porque eu tava esperando outra reação. Na hora eu olhei pra ele e falei que eu ia lá conversar com ela, que eu ia lá falar com ela. Eu cheguei perto dela, ela disse que não queria falar comigo e mandou eu ir embora da casa dela. Eu não insisti muito, até porque tinha muita gente, eu não queria armar o maior escândalo, então eu fui embora. Eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem pra ele falando que eu tinha ido embora, porque ela tinha pedido e que eu tinha evitado o escândalo e tudo e tal. E ele falou que ele ia esperar o outro dia pra conversar com ela, até porque ela tava meio bêbada e tal, então ele ia esperar o outro dia pra conversar com ela. Quando foi no outro dia, ela me ligou pedindo pra que eu fosse até a casa dela pra conversar com ela. E eu fui, né? Eu fui assim, ó, me tremendo, morrendo de medo do que ia acontecer. Eu cheguei lá, o pai dela já tava lá na sala, sentado, me esperando. Eu sentei do lado dele e ela sentou de frente pra gente pra conversar. Parecia, tipo, um pai ou uma mãe quando a filha vai apresentar o namorado, sabe? E aí ela começou a conversar com a gente. A primeira coisa que ela perguntou foi desde quando a gente tava tendo esse caso. E se eu tinha sido o motivo dele querer se separar da mãe dela. E a gente falou que não. Na noite anterior tinha sido o nosso primeiro beijo, que a gente nunca tinha tocado nesse assunto, que a gente nunca tinha ficado, conversado, flertado, nada do tipo. Que aquela tinha sido de fato a primeira vez. E ela virou pra mim e perguntou se eu tinha me interessado por ele naquele dia, naquele momento, naquela conversa e tal. E nessa hora eu tive que tomar coragem, né? E falei pra ela que não, que eu sempre tive uma quedinha por ele desde quando eu era adolescente, mas que eu sempre respeitei ela, a mãe dela, e eu nunca tinha feito e nem falado absolutamente nada. E aí ela foi e perguntou pro pai dela, desde quando ele se interessou por mim. Ele falou que o interesse dele começou a vir muito recente, depois que ele se separou. Eu sei que nessa hora tem muita gente que vai dizer, não, com certeza ele já era afim de ti há muito tempo, tá? Mas era casado, tu era mais nova, ele não podia. Gente, se era ou não, eu não sei, mas ele de fato só demonstrou qualquer tipo de interesse em mim naquela noite. Então eu prefiro acreditar que veio a partir daquela noite. Ela foi e perguntou se nós iríamos ficar juntos, se a gente ia namorar, alguma coisa do tipo. E eu falei que não, que a gente só tinha ficado, tinha sido só um beijo, que a gente não tinha nem sequer conversado. A gente não sabia se ia acontecer alguma coisa pra frente ou não. Ela disse que entendeu, né? Ela saiu da sala e eu e ele nós fomos conversar. Só que ele falou pra mim que ele tinha acabado de se separar e ele não estava preparado pra entrar de novo em uma relação. E eu super entendi, né, gente? O cara passou anos casado com uma mulher, um pouquinho tempo depois já começar a namorar outra, ia ser muito rápido, né? Então eu entendi e nós fomos devagar. A gente se encontrava, saía pra jantar, saía pra almoçar e tal. A minha amiga, por um tempo, ficou meio de banda comigo, meio estranha e tal. Eu também não falava muito de como era o meu relacionamento com o pai dela, porque eu imaginava que era muito estranho. E eu e ele, a gente saiu algumas vezes, a gente ficou. Ele é um cara extremamente interessante, mas o nosso relacionamento não foi pra frente, porque no final de tudo, a gente descobriu
que a gente não era tão compatíveis como eu, na minha cabeça, imaginava que era. Hoje em dia, a minha relação com a minha amiga continua a mesma, a gente é muito amigas, a gente sai juntas e tal, e tudo. Eu e ele, quando eu tô na casa deles, a gente se cumprimenta, a gente conversa e tal, e de fato foi como se nunca tivesse acontecido nada. Tipo, foi só uma relação extremamente passageira. Foi o meu amor de adolescência que eu acabei vivendo depois de grande, mas que não foi pra frente. A mãe dela ficou sabendo que a gente estava se envolvendo, mas também nunca falou nada, nunca se meteu, nunca me tratou com ignorância, nada do tipo, pelo contrário. A mulher é uma pessoa extremamente muito bem resolvida, mas eu achei que eu ia perder a minha melhor amiga por causa dessa atitude que eu tinha tido, sabe? Mas graças a Deus ela foi uma pessoa extremamente compreensível e não se afastou de mim. Mas enfim, vocês aceitariam que a melhor amiga de vocês tivesse um rolo com o pai de vocês? Se eu não tivesse respeito pelas pessoas que me mandam as suas histórias, eu ia simplesmente jogar aqui os prints e evitar esse tipo de comentário super idiota e super desrespeitoso com o meu trabalho. Mas eu tenho o print da dona dessa história pra mostrar pra vocês. Eu aqui consegui cobrir a foto dela com o nome, mas até ela fala ali no início, ó, a história é grande, mas você pode resumir nas partes que você achar melhor e tal. Agradeci por mandar a história, ela disse de nada. E ontem, depois que ela viu o resultado da história, ela me mandou essa mensagem aqui, ó. Jô do céu, você é simplesmente perfeita pra contar histórias. Tem coisas que eu nem te contei e você simplesmente adivinhou. Parabéns que dou. E aqui eu agradeci pela confiança por ela ter me mandado a história dela. Como vocês podem ver, ó, essa já é uma conversa do final de semana. Tipo, se eu quisesse, de repente, inventar, né, que existe uma dona da história, não ia ter dados pra comprovar pra você. Eu tô simplesmente sendo obrigada pela minha mãe a pedir desculpa para os meus tios por ter pedido pra eles tirarem as crianças dele do meu quarto. Ei, fica aí que tem história nova. Cara, se você nunca passou por uma situação parecida com essa, parabéns, você tem sorte, porque é muito comum passar por esse tipo de situação. Comprei um terreno e comecei a construir uma casinha pra mim. Só que enquanto não fica pronta, eu ainda continuo morando com a minha mãe. E a minha mãe sempre foi o tipo de pessoa muito família, sabe? Que queria estar perto da família, que queria fazer isso, que queria fazer aquilo, e convida pra casa, vem almoçar, vem jantar e tal. Ela sempre foi muito nesse tipo, sabe? Só que eu nunca fui muito família, sabe? Até porque a minha família, gente, eu vou falar a real pra vocês, são um bando de gente fofoqueira, um bando de gente que fica falando mal dos outros, que vai pra tua casa, come do bom e do melhor e sai de lá falando mal de ti. Eles são nesse nível. Então eu nunca tive esse amor todo. A minha mãe, que Deus me perdoe falar, mas a minha mãe é muito besta pra minha família. Enfim, ela quer continuar, então a vida é dela, né? Eu também não vou ficar me metendo e dizendo pra minha mãe com quem que ela tem que falar, com quem que ela não tem que falar, quem que ela tem que ficar na casa dela ou não. Beleza. Certo dia, a minha mãe resolveu fazer um churrasco em casa, né? Na nossa casa. Churrasco de domingo e tal, já era muito costume fazer na casa de todo mundo, só que dessa vez aconteceu na nossa casa. Aí, beleza. Eu acabei não participando desse churrasco porque era no domingo. Eu peguei plantão meia-noite, né? De sábado para domingo e largava o meu plantão no domingo de meio-dia. Então, até eu terminar o trabalho, pegar a condução, tudo, eu cheguei em casa, já era perto de 2 horas da tarde. E eu tava estourada de cansada. E tava aquela galera toda lá em casa, família, periquito, papai, todo mundo. Mas ok, eu pensei, vou para o meu quarto, vou descansar e pronto. Eles que fiquem lá se matando, eu só quero dormir. E aí, cumprimentei todo mundo e tal, não sou mal educada. E fui direto pro meu quarto para tomar banho e tal. Eu já tinha comido no caminho para casa, então só fui para tomar banho e para deitar. Quando eu abri a porta do meu quarto, tinha simplesmente 4 crianças dormindo na minha cama. E aquilo eu já fiquei tipo, puta que pariu. Lá com a minha mãe e falei pra minha mãe que eu queria que os meus tios tirassem os filhos dele do meu quarto porque eu precisava descansar. A minha mãe olhou pra minha cara e falou que ela não ia pedir pra tirar porque eram crianças, precisavam estar dormindo, que não sei o que e tal. Eu olhei pra ela e falei, bom, primeiro que eles não tinham nem que estar aqui, né? Porque lugar de criança, de bebê, não é churrasco de família, me desculpa. A mãe falou que não, que ela não ia pedir, que era pra me parar de frescura, que era pra me deitar lá no quarto dela. Ou seja, eu tinha que dormir no quarto da minha mãe pra não tirar as crianças do meu quarto, da minha cama, do meu conforto. Falei não, como eu já estava estressada, né, por causa do cansaço, fui lá com os meus tios e falei, olha, eu quero dormir, dá pra vocês tirarem as crianças de vocês do meu quarto? Minha tia, que é a mais sem noção de todas, olhou pra mim e falou assim, mas são só crianças, não sei o quê, não tô nem te atrapalhando e tal. Falei, tô me atrapalhando sim, que eu quero dormir, vocês enfiaram as crianças de vocês na minha cama. Faz o favor de tirar. Eu já tava com muito estresse, já tava com muita raiva, então, ó... Tava nem aí, fui lá e falei, tira a criança de vocês da minha cama. Porque, gente, era todo tempo essa palhaçada na casa dos outros.
todo o tempo. Aí a minha tia veio e me chamou de mal educada porque eu tava pedindo pra tirar as crianças da minha cama. Eu falei pra ela que se eu era mal educada, ela era sem noção, porque ela tava vendo que eu tinha acabado de chegar em casa de um plantão de 12 horas, que eu queria dormir e eu não podia dormir porque a filha dela tava na minha cama. Aí a minha tia foi e tirou. Só que ela tirou, ficou com raiva e foi embora. Os meus outros tios foram, tiraram as crianças da minha cama e foram embora com raiva. Aí a minha mãe veio pro meu lado querer brigar comigo porque eu tinha pedido pra eles tirarem as crianças da minha cama. Eu falei, por que tu não deitou na minha cama? Eu falei, por que tu não botou eles na tua cama? Aí a minha mãe virou pra mim e simplesmente falou que ela não via a hora da minha casa ficar pronta pra eu ir embora de lá. Só porque eu pedi a minha cama pra deitar. Ela me mandou mensagem dizendo que queria conversar comigo, porque ela tinha achado o presentinho que eu tinha dado pro meu namorado. E como eu não tinha feito nada de errado, fui na cara e coragem. Gente, ela só não me chamou de santa. Assim, ela me ofendeu dos piores jeitos que vocês podem imaginar. Que eu tava querendo desvirtuar o filho dela, que ele era um santo, que era coisa de um menino direito, de uma menina direita, que eu tava querendo levar ele pro mau caminho, que aquilo não se fazia, que aquilo era pecado, que era coisa que não era de Deus, não sei o que. Gente, a mulher, assim, falou cada coisa que eu acho até graça quando eu lembro, sabe? Na hora eu fiquei com muita raiva, né? Na hora, hoje em dia eu acho graça, mas na hora eu fiquei bem chateada e muito chocada com todas as palavras que ela usou pra me ofender. Aí ela falou que não gostava do relacionamento que eu levava com o filho dela, que eu tava transformando ele em um pervertido, que se eu quisesse continuar com ele, as coisas iam ter que mudar. E a gente saiu na maior discussão, né? Porque o meu pensamento é total diferente do dela. Sendo que eu sabia que o filho dela não era nenhum santo. E o que me deixava com mais raiva é que ele não fazia nada, ele só ficava falando que era pra eu ignorar, mas nessa de ignorar foi que a situação chegou nesse nível, sabe? Até que aquilo começou a causar muito atrito no nosso relacionamento, muita confusão, que a gente acabou dando um tempo, sabe? Nessa época também ele estava estudando muito para passar em uma prova super importante. E eu não queria que todo o nosso relacionamento atrapalhasse ele nesse momento, porque eu sabia que era uma coisa que ele queria muito. Então a gente decidiu dar um tempo e depois que passasse essa prova dele, nós iríamos sentar para conversar e decidir o futuro do nosso relacionamento, ver o que a gente poderia fazer e os limites que nós iríamos colocar na mãe dele, né? Beleza, nós demos um tempo, ficamos alguns dias separados. Só que era aquela separação de daqui a pouco a gente vai voltar, a gente vai conversar, a gente vai se acertar. Só que aí um belo dia eu tava na minha casa com algumas amigas minhas, até que chega uma mensagem dele falando que ele não queria mais ficar comigo, que ele não sentia mais nada por mim, que eu não estava respeitando ele, que aquele relacionamento não ia pra frente porque eu não valia nada, tipo assim, me ofendendo pra caramba, sabe? E eu sempre fui o tipo de pessoa muito sensível, sabe? Então eu respondi pra ele chorando, dizendo que eu não tava acreditando que ele tava falando aquilo, que a gente tinha combinado de conversar pessoalmente, decidir o que a gente ia fazer com o nosso futuro, tudo. Mas que se era o que ele queria, tudo bem. E que aquela atitude dele tava sendo uma atitude muito de moleque e tal. E, enfim, acabou que ele não me respondeu mais. Passou-se uns minutos depois, ele me liga pedindo desculpa e falando que não tinha sido ele que tinha enviado aquela mensagem, e sim a mãe dele. Pediu desculpas e tudo, disse que queria conversar comigo, mas, gente, eu não aceitei. Naquele momento, eu tive a certeza, total certeza, 100% de certeza que a mãe dele nunca ia me deixar em paz, que a mãe dele nunca ia deixar a gente ter um relacionamento tranquilo e saudável. Eu optei por terminar de vez e não voltar mais. Por mais que ele dissesse que ele ia conversar com ela, que ele ia mudar e tal, eu resolvi não pagar pra ver. E ainda bem que eu não paguei pra ver, porque uns meses depois que nós tínhamos nos separado, ele começou a namorar com outra menina. E ele passou acho que uns 6 meses só com essa menina, porque a menina também não aguentou a mãe dele. A mãe dele tratava ela pior do que ela me tratava e a menina não aguentou e largou ele. Então, se fosse pra ele mudar, ele teria mudado com essa moça. Ele teria lutado por ela, mas ele não fez. Então, ainda bem que eu não paguei pra ver uma segunda vez. Mas, enfim, essa é a minha história. E pensando de que forma eu começo esse vídeo sem a plataforma banir ele, porque é um assunto muito polêmico. Ei, fica aí que tem história nova. Eu sou casada com meu marido já tem 10 anos. E o negócio é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito aberta sexualmente falando, digamos assim. Eu não tenho esse negócio de tabu, eu não gosto de falar disso, não gosto de falar daquilo, não tenho vergonha disso, o quê. Não, sempre falei mesmo. E eu também sempre fui o tipo de pessoa que pensava assim, se não tem cão, caça com gato. Se é que vocês me entendem, né? Se eu não tenho parceiro, eu posso me satisfazer sozinha. Eu nunca tive problema em falar isso. Pra mim, você se satisfazer sozinha é a coisa mais normal do mundo, mais natural. Mas enfim, como eu falei pra vocês, eu já tô casada há 10 anos. E no início do relacionamento era fogo aqui, fogo ali, faz aqui, faz ali e tal. Mas depois de um tempo o relacionamento acaba se desgastando. Isso é muito normal, é muito natural. Qualquer relacionamento acontece isso. Então assim, não era sempre que eu e meu marido estávamos dispostos a ficar juntos, a fazer as coisas e tal. Então muitas vezes, enquanto eu estava sozinha,
que eu ficava com vontade, eu ia lá e fazia as minhas coisas ali sozinha. Só que o meu marido acabou me pegando uma vez fazendo isso. Tipo assim, ele chegou em casa, chegou mais cedo, e eu não escutei nada. Eu tava tão interdita ali naquele meu momento que eu não escutei porta, não escutei absolutamente nada. E ele me pegou naquele momento eu lá fazendo as coisas sozinha. Mas antes de eu te contar como é que foi esse babado todo, esse rolo todo, eu quero te dar um recadinho muito importante. Início de ano tá aí, e eu sei que tem muita gente precisando de um extra nesse início de ano, né? Dezembro a gente gasta pra caramba. Então, se você tá precisando ter uma rendinha extra, ou de repente tá desempregado, precisa adquirir independência financeira, entra agora no link da minha bio, fala com a minha amiga Ana, que ela tem um treinamento muito bom pra quem quer aprender a trabalhar com a internet e também trabalhar com grandes marcas como a Shopee e o Magalu. Não perde tempo. Se você se interessou, entra agora no link da minha bio e fala com a minha amiga Ana, que é um treinamento super seguro, tá? Chama ela lá agora que ela tá esperando. Gente, quando ele viu o que eu tava fazendo, o meu marido fez um total escândalo. Ele me pediu em casamento, mesmo já estando casado com outra. Fica aí que tem história nova. Bom, todo relacionamento no início é um mar de flores, né? Um mar de rosas. Ele te trata como se você fosse a rainha da vida dele, como se você fosse a única mulher. Então não é difícil se apaixonar. Todo mundo me falava que eu era só uma aventura, que eu era só uma coisa passageira, que ele era um galinha, que ele ficava com todo mundo, que não era pra me confiar e tal. Mas como eu já tava muito apaixonada, eu não ligava nem um pouco pra esse tipo de comentário. Pelo contrário, aí que eu queria mais era ficar com ele mesmo. Ou seja, eu pedi pra ser feita de trouxa. Só que ele morava em outra cidade, mas ele sempre vivia na minha cidade por conta do trabalho. Mas a maior parte do tempo ele passava nessa outra cidade. Ele vivia dizendo que ele ia me levar pra lá, que a gente ia casar, que eu ia morar com ele, que lá ia ser minha casa, não sei o quê. E aí que eu ficava mais bobinha, apaixonada, aí que eu me derretia mesmo de amores por ele. E a todo mundo aqui, ó, no meu ouvido, não acredita, não acredita, não acredita. E eu, tipo, naquela velha história na cabeça, né? Não, mas comigo vai ser diferente. Comigo ele não vai fazer nada. Comigo ele vai ser um santo, ele vai ser um anjo. Só que aí começou a chegar, de fato, as conversinhas, né? Olha, eu vi fulano com uma outra pessoa. Fulano tá te traindo. Eu vi ele ali, eu vi isso, eu vi aquilo. E eu sempre ia lá e questionava ele, né? E ele sempre dizia, é mentira, é mentira. São pessoas que não querem ver a nossa felicidade, que querem isso, que querem aquilo. E eu ia lá e acreditava nele. Mas, bom, nossa relação foi seguindo assim. A última viagem que ele fez, ele passou 4 meses. 4 meses nessa outra cidade onde ele supostamente morava. Disse que estava esperando o outro contrato dele começar para ele voltar para cá e tal. Então foram 4 meses que a gente passou distante. E ele começou a ficar frio comigo, ele começou a ficar distante e tal. E eu comecei a ficar muito triste, né? Que eu já tava imaginando que ele ia querer me deixar e tudo. Porém, quando ele voltou pra minha cidade, ele voltou direto com a proposta de casamento. Pois bem, apesar de toda a distância, eu fiquei super feliz com aquele pedido dele. Pra mim, achei que a nossa vida ia mudar a partir dali, que eu ia morar com ele, que eu ia isso, que eu ia aquilo. Um tempo depois que estávamos noivos, recebi uma notificação no meu celular de uma mulher que era bem mais velha que eu, se identificando como a esposa dele e grávida dele. Perguntando quem eu era. Eu ia dizer pra ela que eu era a noiva do marido dela. Parte 2.